Boa tarde, meus queridos alunos do primeiro ano, tudo bem com vocês? Vamos à nossa aula de hoje, dia 24 de junho, tá? Falando sobre territórios, limites e fronteiras, com o título Só colocar uma cerquinha. A habilidade, né, e o objeto de conhecimento é territórios, fronteiras e vazio nas sociedades contemporâneas, na política, estados, formas e sistemas de governo, na legislação, cidadania, direitos e deveres e na cultura, nações, subsociedade. Consegue definir, gente, o que é o Brasil? Em questão de fronteiras, limites e território. Vamos lá, ó. Aqui tem na imagem, não sei se vai dar para vocês enxergarem, eu acho que não, mas no slide, vocês entrando no slide vão ver, tá? Estamos em sala de aula. Então, existe um mar territorial, que são as fronteiras do mar, tem as fronteiras de zona econômica exclusiva, tá? E as fronteiras, né, território terras mesmo, tá? E o ar também. Então, ó, o mar territorial é a soberania total do país, dá em 12 mil milhas náuticas, que equivale a 22 quilômetros, tá? O mar territorial, então o mar que a gente frequenta na praia mesmo, tá? 22 mil quilômetros aí. Tem a zona exclusiva, econômica exclusiva, que é soberania sobre recursos vivos e não vivos. Então, é a exploração marítima do fundo do mar aí, tá? 200 milhas náuticas e 370 quilômetros, tá? Tem o limite da plataforma continental, que é até 350 milhas náuticas, 648 milhões, 48 quilômetros, né, no mar também. Tudo aí, esse é o mar, as fronteiras, vamos dizer assim, do mar, né, que a gente coloca aqui como território, que também faz parte do Brasil, tá? Então o território pode ser definido como um espaço delimitado onde existe uma relação de posse ou propriedade, tá? Seja animal ou humano. Mas não é só isso. Tem um geógrafo chamado Claudio Hafestein. Para ele o território seja estruturado, né? Não basta apenas delimitar uma área, mas também é necessário estabelecer uma relação de poder para se apropriar dessa área. Então não é só olha, esse território todo aqui representa a nação brasileira, como vocês estão vendo aqui no mapa, né? Aqui no mapa tem atrás aqui, ó, é o território brasileiro aqui, então representa então a população brasileira, é tudo deles, né? Mas não é só isso, né? Tem a questão do poder disso também, tá? O Robert Sack, ele separa o conceito de território da noção de estado, tá? Então, analisando as relações de territorialidade, nas quais as relações de poder e acordo. Então são os acordos que tem de territórios e nações, né? Que tem as fronteiras no Brasil, Argentina, Brasil, Uruguai, Brasil, Paraguai, Colômbia, Venezuela, né? E Peru também, né? Esses países aqui que estão fazendo fronteira com o Brasil aqui na América do Sul. Então tem um contrato, um acordo entre eles, não, porque ó, você não entra no meu território que eu também não entro no seu. Tá? Mais ou menos isso. E aí, existe o que? Uma diferença também entre dois conceitos, o limite e a fronteira. O que vem a ser, né? As duas características são abrangência e dinamismo entre eles, tá? Os limites tá ligado à ideia de divisão. Uma área acaba e a outra começa. Tá? Então, o limite de um território é onde começa uma outra cidade, outro município, outra nação, outro país, e ali começa outra cidade, outro estado, entendeu? Não sei se vocês já andaram por aqui, São Paulo, ou aqui no final do vale também, quando você vai para Minas Gerais, por Passa Quatro aqui, aí nesse lugar tem a fronteira, limite entre o estado de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. É bem ali entre Passa Quatro, Cruzeiro, Queluz e todo esse pedacinho ali, tá? Então tem aí você passa de uma rua para outra, você está em Minas Gerais, do outro lado você está no Rio de Janeiro, do outro lado você está em São Paulo, entendeu? São os limites aí, tá? Então, onde começa o território de um país e onde termina o de outro. Fronteira, o que vem a ser fronteira? Então, é uma noção mais exata e fixada juridicamente, tá? As fronteiras, ao contrário do que muitas vezes se crê, não se demarcam unicamente sobre as terras,
pois existem diferentes tipos de fronteiras. Tem fronteiras humanas, territoriais, fluviais e marítimas, tá? Então não é uma fronteira terrestre só, marítima também, fluvial também nos rios e mares, tá? E aqui no mapa mostra os pontos extremos, né, e das fronteiras do Brasil. Tem do ponto mais setentrional é o rio Iapoque, né, até o rio Achuí, é o Ichuí, lá no sul. Então, lá de Roraima a Rio Grande do Sul ali. Depois tem um ponto mais ocidental, que é a nascente do rio Moá, que vai até a ponta do Seixas, o ponto mais oriental, tá? Então, são as fronteiras e os extremos do nosso território brasileiro. Pontos extremos do território continental do Brasil. Então, como eu acabei de falar, é a mesma coisa, né? O nascente do rio Ailã até o arroio Achuí, nascente do rio Moá até o ponto do rio do Seixas, tá? Então, segundo o IBGE, são 588 municípios localizados na faixa de fronteira do Brasil. Tá? A faixa de fronteira do Brasil, gente, ó, aqui no mapa, deixa eu mostrar aqui para vocês, aqui, ó, é justamente o que está aqui por dentro, ó. Então, quais são as cidades, tá? Os estados que estão fazendo fronteira aqui, ó, com os outros países e o Brasil, tá? Então, isso aí é chamado dessas faixas de fronteira, tá? E aí o IBGE está dizendo que tem 588 municípios, né, fazendo essa faixa de fronteira. Essa faixa tem 15,9 mil quilômetros de comprimento, 150 quilômetros de largura e área total de 1,4 milhão de quilômetros quadrados, equivalente a 16,6% do território nacional, tá? Deixa eu ver. E ela abrange 11 unidades da federação, 11 estados, tá? E 588 municípios, dos quais 432 estão inteiramente dentro da faixa, enquanto 156 constam nela parcialmente. Outra peculiaridade é que 502 municípios têm suas sedes municipais dentro da faixa e 86 fora dela, tá? Então é toda essa faixa aí entre os países aí da América do Sul, né? Tem lugar vazio? Sim. São locais de baixa densidade demográfica, ou seja, poucas pessoas ou mesmo nenhum por metro quadrado, tá? Geralmente são áreas com menos acesso e recursos naturais, clima, relevo que dificultam a ocupação humana. Regiões anteriormente habitadas podem sofrer um esvaziamento populacional, também por desastres naturais, tá? E dificuldades econômicas. Há alguns tipos de vazios demográficos, tá? Primeiro, os centros comerciais de grandes cidades urbanas, né? Pois existem poucos moradores nesses locais, já que seu propósito é apenas de compras ou serviços e após o horário comercial tornam-se locais vazios. Em São Paulo, por exemplo, né? Lá na rua, por exemplo, 25 de março, que é um grande centro de comércio. Então, das 6 da manhã até as 8 da noite, tem gente rodando lá, mas depois, acho que depois das 5 horas ou 6 horas já começa a diminuir as pessoas e a partir das 8, 9 horas já está deserto lá, não tem ninguém, fica vazio, tá? Depois tem um segundo tipo de vazio demográfico, que é locais naturais com clima ou vegetação de difícil sobrevivência humana, como geleiras, desertos e até ruínas em cidades antigas, tá? É vazio mesmo? Só que não, né, gente? Algumas vezes fazem-nos acreditar que algumas áreas estão vazias, seja pelo senso comum ou porque há a intenção de deslegitimar a ocupação da terra por alguns povos que lá habitam. Por exemplo, a Amazônia, né? Já foi chamada de terra sem homens pelo governo para incentivar que trabalhadores sem terra fossem para lá. Fizeram até uma campanha com o slogan "Homens sem terra para uma terra sem homens". Até parece que a Amazônia é uma terra sem homens, né? E os índios moram aonde, né? Então, se uma terra está vazia, então não há motivo para demarcá-la. Entende? Porque eles não queriam demarcar as terras indígenas. A gente já falou sobre as minorias sociais indígenas para vocês na outra aula, viu? Nação e subculturas, o que vem a ser? No dicionário de sociologia, Alan Johnson define a nação como uma sociedade que ocupa um dado território e inclui senso de identidade, história e destinos comuns, tá? Então, isso é uma nação. Tem um território, tem soberania, tem um povo, tem cidadãos. Isso é uma nação, tem suas leis. E subculturas ou tribos urbanas, termo criado pelo sociólogo francês chamado Michel Maffesoli, constitui-se por grupos de pessoas cujos hábitos, valores, ideais, gostos, objetivos, crenças, entre outros, são convergentes em oposição ao individualismo.
Então são guetos, subculturas, né? Formas novas de viver dentro, às vezes, das grandes cidades, metrópoles ou até mesmo em zonas rurais, tá bom? E o Estado? Então Anthony Giddens, outro sociólogo inglês, define o Estado como um mecanismo político, tá? Instituições governamentais e servidores públicos que dominam um determinado território e cuja autoridade é amparada pela lei e pela capacidade de utilizar a força. Já por Estado-nação, Giddens entende que se trata de um tipo específico de Estado, característico do mundo moderno, no qual o governo tem poder soberano dentro de uma área territorial definida e a massa da população é formada por cidadãos que estão cientes de serem parte de uma única nação. Então tem essa definição para Anthony Giddens de Estado, governo e Estado-nação. Estado-governo é o mecanismo político, Estado-nação é justamente a soberania, o povo, o poder político e tudo mais. Tá bom, gente?